Paz do Senhor a todos. Quero nessa manhã de domingo deixar aqui uma palavra para os irmãos que se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 1, o versículo de número 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Queridos, eu venho meditar nesta palavra a respeito de reconhecer a respeito das nossas próprias falhas. E uma pergunta fica no ar: quem é um mentiroso? Quem é um mentiroso? Nós vamos observar que o texto está dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então nós vamos observar aqui dentro da palavra de Deus que temos que reconhecer quem nós somos. Ainda que estejamos em Cristo, ainda há falhas em nós, porque estamos num mundo complicado, o sistema está corrompido e cada dia a palavra de Deus está se cumprindo. Então, ainda assim nós somos falhos, mas remidos. Ou seja, somos justificados pela fé em Deus, pela fé em Cristo. A salvação é pela graça. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Então não é por sermos bonzinhos que somos salvos. Porque se fosse pela nossa bondade, não precisava Jesus ter morrido na cruz por nós. Então nós vamos observar a respeito desta palavra que mentiroso é aquele que nega seu pecado, né? Aquela pessoa que nega o seu pecado. Ele está dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Tudo que o Senhor quer é que nós reconhecemos que somos falhos. Quando o homem deixa de reconhecer a sua capacidade, deixa de reconhecer que ele é pecador, ele acaba exaltando a si próprio. Se Adão tivesse reconhecido, acredito eu, que se Adão tivesse reconhecido os seus erros, eu acredito que o Senhor teria usado de outra forma com Adão, não teria expulsado do Éden. Deus não consiste com o pecado. O homem nunca gostou de reconhecer seus pecados. Você pode ver que quando Deus perguntou se ele tinha comido o fruto que Deus proibiu deles comer, ele logo tirou o corpo de banda, tirou logo, se saiu de fora, dizendo: olha, a mulher que tu me deste fez eu comer. Ou seja, queria colocar até mesmo a culpa em Deus, né? Então nós vamos ver que o ser humano ele gosta muito de jogar a culpa no outro, né? Gosta muito de culpar as pessoas pelos erros. É muito o problema no nosso país que as pessoas ficam culpando um ao outro. Dizem que os roubos estão acontecendo porque lá fora, em Brasília, dizem que começa de lá, mas não é. É cada um, entenda uma coisa, é uma questão de reconhecer. Somos culpados. Não é presidente, não é deputado, não é prefeito, não é o senador, não é o governador. Não, todos nós somos culpados. A massa inteira é culpada. Porque se deixar ficar só jogando a culpa um no outro, aí sim vai ser se nos tornamos mentirosos, porque ficamos jogando a culpa um no outro. Estão roubando na nossa cidade porque lá em lugar fulano rouba. O que é isso? Querido, reconheça quem você é. Aprenda a reconhecer seus erros, né? Davi, ele reconheceu o erro dele. Então nós vamos ver que quando nós reconhecemos nossos erros, Deus ele entra com misericórdia. Jó reconheceu sua fragilidade, né? Jó dizia assim: só de ouvir falar de ti eu temi, agora te vejo os meus olhos, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então nós vamos ver, não adianta querer colocar a culpa no presidente, colocar a culpa no senador, colocar a culpa no deputado, no governador. Não adianta querer colocar a culpa em polícia. Não, culpados, todos são culpados, todos. Aquela questão, eu fico olhando muito para o que o meu próximo está fazendo e esqueço de mim, esqueço de olhar para mim. Então a palavra está dizendo que mentiroso é todo aquele que nega, que não comete erros.
Muitas vezes nós acusamos alguém e nós somos pior do que ele. Amém? Então nós vamos ver que quem é o mentiroso? Aquele que confessa a Cristo e transgride seus mandamentos, né? Confessa a Cristo e transgride seus mandamentos. Nós vamos ver no capítulo 2, versículo 4, aquele que diz: eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a sua verdade. Observe, a pessoa diz que ama Jesus, a pessoa diz que ama Deus, mas não obedece a palavra. Olha o que a carta de 1 João está afirmando isso. Ele está dizendo que aquele diz assim: eu o conheço. Você diz que conhece Jesus, você conhece a história. Você pode conhecer a história, que ele morreu na cruz, que ele nasceu de uma virgem, que ele ressuscitou o terceiro dia. Você pode conhecer a história, mas conhecê-lo de verdade, conhece não. Porque quando eu conheci, houve mudança na minha vida. Quando você conhece Jesus de verdade, há mudança. Até os ateus, quando procuram estudar a respeito de Jesus, caem de joelho aos pés dele. Por quê? Porque vão ver que quando passa a conhecer, ele é totalmente diferente. Aleluia, totalmente diferente. Uma coisa é você saber da história, outra coisa é você conhecer quem é Jesus. Amém? Então ele está dizendo: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, confessa a Cristo e transgride seus mandamentos. Então não tem como a pessoa dizer que conhece a Deus, dizer que teve experiência com Deus e continuar na mesmice. É impossível. Não adianta. Não adianta dizer que conhece a Deus e continuar do mesmo jeito, na vida de pecado, de mentira, de idolatria, de feitiçaria. É impossível. Não pode. Não tem como andar dois juntos no caminho se não estiver de acordo. Não pode dizer que ama a Deus e andar na contramão daquilo que ele exige para nós. Então, nós vamos ver dentro da palavra que também mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo, né? O capítulo 2, versículo 22, ele vai afirmar que, ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho, né? Muitas vezes a pessoa só ouve falar de Jesus, mas não tem ele como Deus. Não tem ele como Cristo, o Deus vivo, verdadeiro, que morreu na cruz por nós, o que ressuscitou para nos justificar. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar, nos dar salvação, para que pudéssemos ter uma entrada diante de Deus, né? Então a Bíblia diz que ele intercede por nós diante do Pai, né? Então nós vamos observar dentro das Escrituras Sagradas que a mentira, ela tem se tornado parte na vida de muita gente. Ou seja, as pessoas estão dando mais valor na mentira do que na verdade. Por exemplo, se você conta uma verdade, as pessoas não estão nem aí. Conte uma história acompanhada de mentira, você vai ver risada, você vai ver comentários, e as pessoas vão concordar com aquilo, sendo que é mentira. Por quê? Porque estão deixando de lado a verdade, porque a verdade só tem valor para quem gosta dela. Amém? A verdade só vai ter valor para você se você amar a verdade. Então quem ama a verdade se aparta do que é errado. Observe, nós vamos ver quem é mentiroso, né? A pessoa, aquele que não dá crédito a Deus. Nós vamos ver no capítulo 5, no versículo de número 10 da carta de João, diz o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então nós vamos observar, né, que se nós deixarmos de lado a palavra de Deus, não dar crédito a Deus, né, ou o ser humano sempre quis fugir de Deus. Em muitos casos o ser humano quis fugir de Deus. Então vamos ver que Jonas tentou fugir, não deu certo. Nós vamos ver que Caim tentou fugir, não deu certo. E muitos outros. Toda vez o homem quer se sair de Deus, porque Deus ele é perfeito. Então nós vamos ver que a palavra de Deus, ele tem um caráter. O caráter de Deus não é deformado como o nosso caráter é deformado. Por isso que o nosso caráter para Deus não serve. Temos que ter um caráter que vem dele. A Bíblia diz que Jesus se revelou para isso, né? E quando você tem Cristo, então o seu próprio caráter não serve, vai servir o caráter de Cristo.
Então o que você precisa é ter Cristo na sua vida, é viver de acordo com a palavra, e o caráter de Cristo se manifestará na tua vida, e você será um bom cidadão, será um bom cristão diante de Deus, diante da sociedade. Aí se cumpre um texto que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Ainda que você seja bonzinho, mas você precisa de Cristo. Então nós vamos ver que quem é mentiroso, aquele que confessa que tem comunhão com Ele, mas anda em trevas, né? Olha o que diz aqui o versículo 6 do capítulo 1. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu acho interessante isso aqui, porque muitas das vezes a pessoa ora muito, lê muito, mas não tem uma certa comunhão como é para ter, sabe? Não quer ter renúncia, não quer deixar de lado aquilo que é para ser deixado. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é verdadeira. Então, se você diz que tem comunhão com Deus, deve andar de acordo com a palavra dele. Tem um texto que diz aqui, no versículo 6 do capítulo 2, ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você diz que está em Jesus, seja diferente. Seja um cristão verdadeiro. Não brinque de ser crente. Uma vez me disseram: não é mais tempo de brincar de ser crente. E desde quando foi tempo? Me prova na Bíblia aonde foi tempo de brincar de ser crente. Não tem. Não existe esse tempo. Nunca existiu e nem há de existir. Agora as pessoas querem brincar. As pessoas querem deixar de lado a verdade. Porque, como eu disse, ela só tem valor, a verdade só tem valor para quem ama ela. Então, se você ama Jesus, você vai amar a verdade. É impossível você dizer que ama Jesus e viver na mentira. Então você não tem Cristo. Quem tem Jesus tem que estar em comunhão com Ele. E não andar nas trevas, não andar no pecado, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria. Não pode. Se você está em Cristo, é nova criatura. Se você está em Cristo, o mundo está crucificado para você e você para o mundo. Se você está em Cristo, você anda por fé e não por vista. Se você está em Cristo, Ele se torna o teu refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Se você está em Cristo, a Bíblia diz que você segue a paz com todos e a santificação para que possa ver Deus. Se você está em Cristo, você anda da forma que Ele andou. Você vai ter o mesmo sentimento que houve nele. Se você está em Cristo, sem dúvida alguma, haverá na tua vida um renovo. Então você não vai viver na mesmice. Porque em Cristo você muda. Em Cristo você segue as pisadas dele. O apóstolo Pedro diz: porque para isto foste chamados, porque Cristo padeceu, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, somente através de Cristo você pode seguir as pisadas dele, e aí sim haverá mudança na tua vida. Siga as pisadas de Jesus. Não diga que conhece a Ele e não obedecer isso aqui, ó. Bíblia. Tem que obedecer esta palavra. Porque Jesus e a palavra são um. É impossível alguém dizer que ama a Jesus e não obedecer esta regra. Porque Jesus e esta regra são um. Fica na paz do Senhor.